Meus amigos do YouTube, é o seguinte. Hoje, a bola da vez, no meio das confusões da internet, é o pastor André Valadão. Pastor e cantor da Igreja Batista Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos. O que foi que aconteceu que está sendo repercussão aí do tamanho de um trem? O pastor André Valadão, ele criou uma série chamada de Teoria da Conspiração, em que mostra o papel do crente ante a um mundo libertino, a um mundo pervertido, a um mundo virado de cabeça para baixo. Mas não é o que está acontecendo, não é? Um mundo de ponta cabeça, um mundo em que os cristãos são considerados conspiracionistas. São considerados conspiracionistas. Porque vão contrário a tudo que o mundo, quando a gente fala o mundo, não é a humanidade, é o sistema que é contrário aos princípios e valores das escrituras de Deus. O pastor André Valadão fala no momento em que tece ali a sua crítica, que está no seu direito de culto, está no seu direito de expressão, ser contrário à união, ao casamento homoafetivo. E isso, até mesmo as escrituras não aceita. Aí o que aconteceu? Em um momento da mensagem, o pastor André Valadão fala que era necessário puxar a corda. Seria necessário, na verdade, puxar a corda e dar um reset. Pedir para Deus dar um reset. Só que aí ele fala que Deus já colocou o arco-íris. E disse assim, não dá mais. Aí é com vocês. E muitos interpretaram como se fosse o quê? Olha só o absurdo. Que a igreja, o corpo de Cristo, tirasse a vida de homossexuais. E isso deu uma repercussão aqui no Brasil que não foi brincadeira. Até pediram prisão através do Ministério Público, o senhor senador Contarato, Fábio Contarato, né? Do PT, do Espírito Santo. Muito bom. Eu queria saber quais são as obras que ele está fazendo pro estado dele. Né? Pedir prisão dos outros, pedir censura para os outros é fácil. Mas eu queria ver as obras que ele está fazendo pro estado dele. Mas enfim. Aí muita gente pediu a cabeça dele porque tiraram um contexto, que é a chamada falácia do espantalho, pega um texto, tira de contexto para gerar pretexto. Pois bem, mas o que vem a ser realmente esse reset? Será que esse reset é realmente para tirar a vida? E dentro das escrituras realmente houve um reset? Ok, vamos para o livro de Gênesis, vou colocar aqui na tela para vocês, no capítulo 6, a partir do versículos 7 e 12, ou é 13, se não falha a memória. Na tela para vocês. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Isso aqui é uma versão da NVI. Mas por que aconteceu isso? Está lá no versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. A terra estava de cabeça para baixo. Não tão pior quanto hoje. Que hoje está de ponta cabeça pelo avesso, dando cambalhota. Em resumo, a esculhambação tá grande. Aí daí então Deus pegou e disse assim, é o seguinte, bora dar fim nisso tudo? Isso falando entre a Trindade. Opa, mas espera aí que tem um homem que pode nos ajudar. Noé. Foi Noé. Deus achou ali graça em Noé. Noé, vem cá. Tu vai construir uma arca. Tu vai botar a tua família dentro dessa arca. Tu vai botar
um casal de animais aqui, dentro dessa arca. Porque eu vou fazer chover, vai alagar e todo mundo vai ter CPF cancelado. Foi o que aconteceu. Mas quando foi lá no versículo 9, a partir do versículo 11, Deus estabeleceu uma aliança. Essa aliança seria o quê? Em que, enquanto tivesse esse sinal da aliança, Deus não iria mais destruir a humanidade com água, com dilúvio. E ainda fala: o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco, que algumas traduções colocam arco-íris, mas não é arco-íris, outras colocam como arco do testemunho. E quando esse arco aparecer é porque vai ser a minha promessa sempre lembrada. Olha, eu não vou destruir a terra com dilúvio. Daí então é que se utilizou-se a palavra reset. Não era somente um grupo, é a humanidade toda. Mas vocês sabiam que nós, no geral, não éramos para estar nem aqui hoje, mas Deus foi tão misericordioso que enviou seu filho. Enviou seu filho na cruz para salvar a humanidade, para a humanidade voltar a ter uma aliança com Deus. E sabe o que é que acontece? A mesma coisa que aconteceu no livro de Gênesis capítulo 6. A mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo. A mesma coisa que aconteceu em Roma. Eita! Se André Valadão lesse Romanos capítulo 1 a partir do versículo 26... Terceira Guerra Mundial. Cleiton, mas por quê? Vamos lá. Aqui é Apocalipse, eu vou ler aqui em seguida, mas eu quero ver Romanos. Olha só. O apóstolo Paulo mandou uma carta para a igreja de Roma. Roma, naquele tempo, era um país pervertido. Era um império pervertido ao extremo. Aí você pode pesquisar, vai ter Calígula, vai ter entre outros aí que era, eu vou falar bem no popular, a esculhambação era grande. Aí olha só, a partir do versículo 24, por isso que Deus entregou a impureza sexual, que eu não posso falar a palavra, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, serviram a ele. E adoraram e serviram coisas a serem criadas no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Agora, olha só. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Se André Valadão tivesse lido isso, eita pílula. E muitos falam que a prática homossexual não era permitida no Antigo Testamento. Novo Testamento. Prática. Aí, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus e os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E aí daí em diante. Porque a igreja de Roma, aliás, Roma era uma região muito bem animada, pervertida, virada de ponta cabeça. Mas se Sodoma e Gomorra, Roma antiga, olhasse para hoje, eles iam dizer assim: eita, o negócio aqui tá mais feio do que no nosso tempo. Porque hoje em dia existe uma permissão oficializada para tudo.
oficializada para tudo. Nessa mesma mensagem da teoria da conspiração, no minuto 13, vocês podem conferir lá, eu vou deixar o link para vocês conferirem a mensagem na íntegra da primeira sessão, porque ele pregou 2 vezes. Tá dizendo lá, os mesmos que dizem que defendem, que criam as leis, mas na verdade é só para utilizar como massa de manobra, verdade seja dita, não é? E querem colocar a igreja como a inimiga, como a perseguidora, como os teóricos da conspiração, não é? Mas no ponto eles falaram a verdade, porque a igreja em si, ela é conspiracionista. Ela é contrária a esse mundo, ela é contrária a esse sistema que estão contra a vontade de Deus. E aí é engraçado disso tudo, porque quando a gente fala que pecado continua sendo pecado, não, é discriminação, é perseguição. A igreja foi perseguida há séculos e séculos. Há séculos e séculos. E o próprio Senhor Jesus falou: bem-aventurados aqueles que serão perseguidos, caluniados por minha causa. Eles herdarão o reino dos céus. Pecado continua sendo pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. O mesmo pecado para quem pratica homicídio, que mente, que rouba, que engana, é um só. Cleiton, e para a prática homossexual, segundo as escrituras, também. Mas existe uma coisa bem interessante, em que tem a oportunidade sim da pessoa, se ela quiser, e for tocada pelo Espírito Santo, ela deixar de praticar. Não sou eu que vou te convencer. Não é o pastor André Valadão que vai te convencer. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E tem muitos que abandonaram a prática, deixaram a prática de lado e entregaram a vida para Cristo. Prestem atenção nesse momento aqui da mensagem, eu vou ouvir com vocês a partir do minuto 28:2 para a gente encerrar. Você precisa tomar. Eles decidiram: nós não vamos comer da comida que esse mundo come. Aqui está falando da passagem de Daniel, capítulo 1, do versículo 8 em diante, em que Daniel se recusou a comer as comidas do rei e adotou por legumes e água, porque as comidas da Babilônia eram impuras para os judeus. Nós não vamos beber da bebida que esse mundo bebe. Nós não vamos deixar essa cultura tomar conta da nossa vida. E é tão forte porque o sistema desse mundo, o governo desse mundo é o governo do medo. A reação do chefe dos oficiais que permitiu, e ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster desses alimentos. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse para Daniel: olha como vivem as pessoas que estão presas num sistema governamental, esse sistema LGBTQIA+, esse sistema de promiscuidade, esse sistema de libertinagem. Olha como eles vivem, olha só, eu tenho medo. Muitas pessoas não convertem porque elas dizem: eu tenho medo. Eu sei da verdade. Vocês não têm noção das centenas, se não já milhares de inbox que eu tenho recebido nas últimas semanas, de pessoas dizendo: eu tenho medo. Eu sei da verdade. Outras que disseram: eu vou abandonar essa vida porque ninguém falou para mim o que eu acabei de ouvir. Eu quero Jesus mais do que a minha sexualidade. Dá um glória a Deus, porque são centenas e centenas e centenas de pessoas. E aí?
Vou falar mais uma vez. Pecado continua sendo pecado. Isso não muda de forma nenhuma. Mas Deus colocou uma coisa chamada livre-arbítrio. Está dentro das Escrituras. Quer que eu diga para você? Antigo Testamento. Moisés, quando chegou diante do povo, no livro de Deuteronômio, ele disse: agora vocês escolham vida ou morte, bênção ou maldição. Jesus ratifica no Novo Testamento: eu vou dar duas opções para vocês: porta larga e porta estreita. Porta larga é aquele caminho espaçoso que você pode fazer o que bem entender, mas no final, destruição eterna. Porta estreita é espinhoso, é apertado, é complicado, é difícil, mas conduz à vida eterna. Se você quer ficar na porta larga, é com você e Deus. Da minha parte, você jamais será desrespeitado. Vou tratar super bem, porque afinal de contas, o evangelho não é somente com palavras, também é com testemunho. Vou tratar super bem, de forma respeitosa, para que um dia você tenha a oportunidade também de ouvir a palavra. Mas só o Espírito Santo é que pode te convencer. Mas você sabia que vai ter um reset mesmo de verdade? Sabe quando é que vai ser esse reset? Está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21. Quando chegar o momento do juízo, em que Jesus Cristo ele não será mais advogado, ele não será mais o Salvador. Ele, ao lado do Senhor, vai ser o juiz. E ele vai dizer: está feito, sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O vencedor herdará de tudo. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. E diz que está fazendo nova todas as coisas. Isso falando para João, na sua visão. E vai ter um julgamento. E nesse julgamento ele vai separar, de acordo com as suas obras. O que você fez? O que você deixou de fazer? Uns vai para a vida eterna. Outros irão para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí? Você escolhe. Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. O vídeo ficou um pouco extenso, mas quando se trata de trazer a verdade, eu não posso trazer com meio termos. Tem que ser completo. Ok? Valeu, galera. Fui.